Bom dia, amados amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, mais uma vez, trazendo uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar aqui lendo em Gênesis 30, somente o versículo 24, amém, meus amados? Pois se vocês quiserem meditar, porque ele é muito grande, e eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai estar ministrando em cada coração nesta manhã, amém? Não só nessa manhã, como todos os dias. E chamou José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém, meus amados? Nós vamos aprender nesta manhã a falar sobre Abraão. Deus cumpre o que promete na minha e na sua vida. Basta eu e você ficar na posição, ter fé e confiar nesse Deus tão temível, tão grande, tão maravilhoso, que Ele é todos os dias nas nossas vidas. E aqui, através da sua palavra, meus amados, Abraão teve que esperar 25 anos para ver o início do cumprimento da sua promessa, que Deus havia feito para a vida dele. E de que ele seria pai de grande nação. E de que da sua descendência, olha só, viria aquele em quem seria abençoadas todas as famílias da terra. E eu vou estar meditando aqui em Gênesis 12, para vocês tirarem a dúvida. Quando falou o chamado de Abrão, né? Ele era chamado Abrão. Mas depois mudou, ele foi chamado para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão, ele obedeceu à voz do Senhor, mesmo não sabendo para onde ele iria, o que iria acontecer ali com ele. Ele não olhou para isso. Ele apenas obedeceu o chamado. Aí eu te pergunto nessa manhã, qual foi o chamado que o Senhor fez para a sua vida? Que você até ouviu, mas você não se dispôs a obedecer esse chamado na sua vida. Assim como foi a vida de Abraão. E o interessante, meus amados, aqui, e quando ele foi chamado, ele tinha, na época, 75 anos. Vocês veem que quando Deus quer usar homens e mulheres, não importa a idade. Não importa. Porque tudo está no controle dele. Tudo. Ele que nos dá vida. É Ele que nos dá saúde. Renova a nossa esperança, as nossas forças. Dá vigor aos cansados. É tudo nosso Pai que nos dá, que nos oferece este milagre todos os dias na minha e na sua vida. E Ele mesmo, estando com a idade avançada, Ele não pensou para onde ele iria. E ele obedeceu. E olha só que interessante que o Senhor disse aqui para ele, ó. Abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vê quando o Senhor tem um propósito a minha na sua vida. Não adianta ninguém querer te amaldiçoar. Não adianta. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente. Ele sonda o coração de cada um de nós, vê a intenção do coração de cada um de nós. Se nós estamos verdadeiramente cumprindo aquele chamado que Ele entregou nas nossas mãos, ou não, ou se nós estamos brincando, ou se nós se acomodamos ali, estamos ali por estar, ou não. Tudo Ele conhece. Ele não vai entregar nada na minha, na sua vida, sem que nós
não podemos oferecer aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Talvez você fale assim, mas eu sou tão pequeno ou tão pequena, incapacitada. Mas aí que vem um porém. O Senhor não vê dessa maneira, Ele não olha dessa maneira. Ele vê a intenção do seu coração. Talvez você se sente assim, mas Ele conhece tudo e sabe que Ele pode contar com você. Que você vai se dispor a fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Assim foi Abrão. Depois passou a chamar Abraão. E ele foi pai de multidão. E é assim que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Ele não está preocupado se você é capaz ou não. Ele está preocupado se você vai se dispor. Se você vai querer fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Mas Ele só vai colocar na minha e nas tuas mãos. Porque Ele conhece todas as coisas. Tem visão de tudo e de todo. Com o intuito de que você vai fazer. Lembra na família de Davi? Eles eram bastantes irmãos. Todos eles ali foram úteis na obra do Senhor. Foram usados na obra do Senhor. Mas tinha um que talvez ninguém dava nada. Porque ele ficava lá apacentando as ovelhas. Ou porque ele era pequeno, pequena estatura. As pessoas não davam nada para ele. Mas o Senhor viu algo que homem nenhum poderia ver na vida daquele jovem. O Senhor tinha visto. O Senhor sabia que ele ia levar a obra com fidelidade. Mesmo com as suas falhas. Ele ia estar sempre com o Senhor Jesus. Ele ia estar sempre se humilhando, pedindo ajuda, pedindo socorro. E ele dependeu o tempo todo do nosso Senhor Jesus. E não foi em vão que ele foi o segundo coração de Deus. Não porque ele era melhor do que os outros homens de Deus, não. Mas era por causa do seu coração. E assim é na minha e na sua vida, o Senhor sonda o nosso coração. Ele não importa se eu e você falar bem, se nós temos estudo, ou se nós falamos bonito ou não. Ele está preocupado com a nossa fidelidade, com a nossa responsabilidade, com o nosso comprometimento na obra do Senhor. É isso que Ele sonda o meu e o seu coração. Ele olha assim e fala, com essa eu posso contar, mesmo com as suas poucas forças. Talvez ela não fala tão bem, não se expressa tão bem, mas é ela que eu escolhi, é Ele que eu escolhi, porque eu sei que eu posso contar com Ele. Assim como Ele olhou para Abraão e falou, eu posso contar com Ele. Amém? Aleluia. E Jacó era o neto de Abraão e viu a promessa feita ao seu avô se cumprir na sua vida. Seus 12 filhos deram início à nação israelita. Olha só a geração. Cujos descendentes, os judeus, vivem até hoje. Deles nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Seus seguidores são considerados por Deus como se fossem também filhos de Abraão, que somos todos nós, a nação toda, aqueles que seguem Jesus. Todos nós somos considerados filhos de Abraão. E aqui em Gálatas 3:7 também fala. De maneira que pela fé a descendência do patriarca hoje enche o mundo todo, que envolve toda a nação, todos aqueles que seguem e servem esse Jesus grandioso e maravilhoso, que vale a pena. Aqui ó, em Gálatas 3:7, a justificação é pela fé, e ele teve fé. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Todos nós que somos filhos da fé, somos filhos de Abraão. Isso não é maravilhoso? Nós ser chamados filhos de Abraão? Glória a Deus. E de maneira que, pela fé, a descendência do patriarca hoje enche o mundo todo. E Deus pode demorar a cumprir suas promessas. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu.
muitas vezes nós pedimos algo para Deus e nós queremos para hoje, sendo que tem um tempo determinado para todas as coisas na minha e na sua vida. Aí talvez você fala, mas eu estou tanto tempo buscando uma promessa, esperando uma promessa e não se cumpriu. Tudo tem seu tempo. Tudo. Assim como foi na minha vida. Para as promessas se cumprir na minha vida hoje. Eu passei por um processo e continuo passando. Não foi fácil esse processo. Mas o principal de tudo foi porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido, as promessas do Senhor não teriam se cumprido na minha vida. Eu não estaria aqui hoje, trazendo essa mensagem para que todo o mundo todo possam ver. Porque essa mensagem o mundo todo pode ver. Hoje, tem livre acesso para poder ver. E é assim que o Senhor quer fazer na vida de muitos. E eu comecei a minha caminhada com Cristo, foi em 2005, assim. Eu não estava muito firmada, assim, na presença do Senhor. Eu fui Ele buscando, eu ia do meu jeito, com as minhas falhas. Ainda sou muito falha ainda. Estou no processo, dia após dia. E assim foi a minha vida. E Deus foi falando no meu coração, ministrando no meu coração. Aí quando foi em 2008, eu desci as águas. Aí a minha vida foi mudando. Foi mudando. Passei lutas? Sim. Perdas? Sim. Esse foi o processo que eu tive que passar. E muitas vezes vocês vão ter que passar também esse processo. Para chegar na promessa que o Senhor preparou para a sua vida. Assim como Ele preparou para Abraão. E ele foi depois chamado como Abraão. E ele foi pai de multidão. Assim que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Mas tudo isso tem um tempo determinado. Talvez se o tempo não chegou na sua vida, espere mais um pouco. Não tente acelerar o processo. Que você lá na frente pode se decepcionar. Mas o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. O Senhor fez há muitos anos uma promessa na minha vida. E essas promessas estão se cumprindo hoje. Mais de 20 anos as promessas do Senhor estão se cumprindo na minha vida. E eu não desisti. Estou aqui. E ela continua se cumprindo. E eu creio que o Senhor tem coisas grandes e firmes para a minha vida. Mas se eu ficar no caminho, se eu ficar na posição, porque se eu não ficar, não tem como as promessas do Senhor se cumprir na minha vida. Para que elas possam ser alcançadas em outras vidas, em outros lugares, assim como foi com Abraão. Amém, meus amados? Então eu te aconselho nessa manhã, não desanime. Confie nesse Deus maravilhoso. Porque se Ele prometeu algo na sua vida, confia, espera nele. Glória a Deus. Que Ele sempre cumpre o que promete. Sempre. Talvez você está esperando algo espiritual. Ou talvez no seu casamento, ou no seu financeiro, ou na sua saúde. Não sei qual é a área que você está precisando ou necessitando. Mas tudo tem um tempo. O nosso Pai está cuidando de tudo. Tudo. Nada sai do controle dele. Ele não demora. Talvez você fez sua oração e não viu o resultado ainda. Espere mais um pouco. Confia nele, que ele tudo fará. Nada sai do seu controle. Se você ainda não viu algo acontecendo da maneira que você pediu, mas pode ter certeza que Ele vai te dar força para você suportar e superar o processo. E fora os livramentos que Ele vai dando para a sua vida. Talvez seja na saúde, talvez seja em outras áreas. Ele vai dando livramento. Vai te dando força para você vencer. Para você caminhar. Então não desista. Talvez você anos e anos vem pedindo algo para o Senhor, talvez para sua família. Espere mais um pouco. Porque se nós queremos do nosso jeito, não vai dar certo. Mas do jeito do nosso Pai, é perfeito. Quando Ele nos dá algo e faz algo na nossa vida, seja na nossa família, é algo
para que vem para ficar, não para sair. O nosso Deus é um Deus, irmão, perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Não se esqueça disso. Amém? Continua orando, continua buscando, perseverando, mesmo que você não esteja vendo nada. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Talvez você e eu pediu algo para o Senhor e nós não vimos nada ainda. Mas o Senhor está trabalhando. Ele está caprichando para quando Ele entregar a sua bênção, você não venha se perder. Porque Ele não quer que eu e você se perde. Jamais. A partir do momento que você fez uma aliança com o nosso Pai, Ele quer que nós prossigamos e vamos até o fim. Sem olhar para a direita e para a esquerda. Amém? Então confia. Talvez você está passando um processo, enfrentando o processo. Continua firme, pedindo força para Ele. Não importa a idade que você tem. Porque quando Ele quer usar, para Ele não tem idade. Talvez aí você está se sentindo já está tarde para me buscar o Senhor. Eu já estou com a idade avançada. Não. Enquanto a vida há esperança. Aqui muitos homens de Deus foram usados com a idade avançada. E quando chegou o tempo deles, é assim na minha e na sua vida. Amém? O que eu te aconselho nessa manhã? Não se desespere. Confie. Confie nas promessas do Senhor. Mas fica no caminho para quando Jesus passar, Ele possa te ver. E chamar a atenção dEle. E te entregar algo extraordinário na sua vida. Que você jamais pensou ou imaginou. Amém, meus amados? Oh, glória a Deus, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossas falhas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe nenhum de nós cair à tentação, mas livra, papai, a cada um de nós de todo o mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.